A paz do Senhor Jesus a todos. Gostaria de estar fazendo uma pequena reflexão aqui. Vou ser bem breve para poder o vídeo não ficar muito longo. Vou compartilhar aqui agora. Jesus foi tentado a se tornar um Messias mais fascinante, terreno, triunfante. Um tipo de Jesus que agrada as pessoas e que faz o maior sucesso. A zombaria foi mais uma das tentações que sofreu para que se tornasse infiel ao seu papel de servo sofredor. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Aqui se encontra em 1 Coríntios 1,18. As pessoas buscam Jesus que satisfaça suas vontades e caprichos. Não podemos esquecer que Jesus veio para nos oferecer o que precisamos e necessitamos. A salvação essa se dá pela sua obra realizada na cruz. Essa teologia da glória é um desserviço à fé cristã. A teologia do oba-oba não contribui em nada para a edificação espiritual das pessoas. Em 1 Coríntios 15:19, o Senhor vai dizer: se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Jesus ensinou na sua conversa a Pilatos que seu reino é espiritual. Os discípulos de Cristo são enviados ao mundo para ensinar a remissão dos pecados, administrar os estudos e ensinamento das Escrituras. Pessoas buscam Jesus com status de curador, milagreiro, cheio de bênçãos, prosperidade material e etc. Infelizmente, milhares de pessoas que estão na busca desse Jesus, quando não o encontram, zombam, taxando de Jesus fraco, um Jesus sem perspectiva para ser servido. E existem aqueles que se dizem enviados, mas a sua intenção é apenas o reino deste mundo. Sufocam o evangelho, instigam o conhecimento da fé, do reino espiritual, assim como na época não se busca mais o Jesus que foi desamparado por Deus. Não buscam porque não compreendem que ser desamparado por Deus era o preço que precisava ser pago para a nossa liberdade. Não precisamos de uma prova em nossa vida de que Jesus é o Messias. A maior prova é a afirmação da palavra de Deus, que Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Todos os dias, a gente tem que entender que a palavra do Senhor, ela é vida. Só que ela tem que ter prática. Porque a palavra de Deus, ela é conforto, é renovação diária, é a fonte de sabedoria. Quem lê a Bíblia se torna cada vez mais próximo do Pai, A gente adquire a sabedoria dos céus e a gente adquire a força todos os dias. Essa reflexão que eu li, ela está interligada com a questão de hoje. A gente vê muita essa doutrina da prosperidade aí agindo. Aí eu vejo que tem muitas pessoas que elas se frustram porque elas não foram ganhadas para Jesus em espírito e em verdade. Elas foram seduzidas. Elas não foram ganhadas de forma espiritual, mas sim de uma forma física, no sentido de que você vai ter Deus, você vai começar a ter prosperidade material. E quando não é, o sentido de buscar as Escrituras, buscar a Deus, é sempre uma conotação de alimentar o espírito. Porque como o Senhor ele falou para Pilatos, na sua conversa, ele já disse para Pilatos que o reino dele não era deste mundo, era um reino celestial, um reino espiritual. Ele já foi bem claro quando ensinou isso. Em 2 Coríntios 16, o Senhor vai dizer: pois nossas aflições leves e passageiras, estas produzem pois nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno.
2 Coríntios 18, ele vai dizer: sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Conotação espiritual. 2 Coríntios 17, portanto não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, e nosso interior está em plena renovação dia após dia. O Senhor é bem claro que a gente não deve estar preocupado com as coisas daqui, terrenas. Quando nós somos um servo fiel, o Senhor vai nos dar tudo que nós precisamos. Mas esse dar tudo não é você ter prosperidade material, não. Tudo que Ele vai nos dar é o que precisamos. Ele vai dar o que nós precisamos. E uma vez eu fiquei pensando, tem tanta gente falando todo tipo de asneira sobre prosperidade. Certa vez um homem dentro da igreja veio dizer que se Deus não gostasse de riqueza, Ele não tinha dado tudo em dobro a Jó. Quer dizer, isso é uma coisa tão assim, sem visão espiritual. Você pegar um trecho das escrituras para trazer para um âmbito físico, de padrões físicos, você se torna uma pessoa totalmente desfocada de conquistar a vida eterna, porque a aprovação que Jó passou não é no sentido de que era para ele se tornar de forma duplicada rico, não. Era uma melhora espiritual de caráter que ele teria que ter. Não era numa questão de dizer que se Deus não gostasse de riqueza, não tinha dado tudo em dobro a Jó. Isso não tem nada a ver com a questão de Jó ter sido... Deus ter permitido Jó ser provado. Isso não tem nada a ver. Essas asneiras que estão sendo pregadas aí, que estão sendo faladas, é que distanciam o reino celestial das pessoas. Aí todo mundo fica buscando a Deus para poder ser próspero, para ter carro, para ter moto, sendo que não é. Deus pode dar isso aí, mas isso aí vai ser uma questão como eu posso dizer? Uma questão de... Me fugiu aqui a palavra agora. Consequência. Vai ser uma consequência. Deus vai ver que você não está nem preocupado em querer aquilo ali, aí Deus vai e te dá. Deus vai te dar. Porque Ele sabe qual o uso que você vai fazer daquilo ali. Né? Deus, ele sonda os corações. Primeiramente, tudo acontece no espiritual para depois acontecer no físico. É assim que funciona. Eu vou estar lendo aqui um trecho que se encontra aqui em 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6, versículo 7. O amor ao dinheiro. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Para que eu vou estar preocupado com essas coisas que, se propriamente dentro do automóvel mesmo ali, eu posso pegar e a vida passou. Pode morrer naquele próprio objeto ali. Se eu der tanta importância, tanto valor àquilo ali, pode acontecer isso. Para você ver como a vida é frágil. Como tem algo maior do que essa vida terrena. Senão ela não seria tão frágil. Não seria assim no instante, né? Uma hora a gente pode estar aqui, outra hora a gente pode estar ali. Então a gente tem que estar preparado no sentido espiritual sempre. Porque a outra vida, a gente não sabe se... Porque por mais que a gente pegue e não queira falhar, mas a gente falha. Mas a gente tem a certeza de que está procurando fazer o certo. Isso aí é o suficiente, né? Para a gente poder começar a ter uma adoração de verdade com o Senhor. Para ter uma adoração em espírito e em verdade. Porque a gente começa a querer buscar
sempre o foco ser a vida espiritual. O espiritual sempre, primeiramente, e depois o físico. Aí ele vai dizer aqui no 8: tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submerge os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Né? Aqui propriamente a escritura ela já adverte sobre a questão de querer dar tanta importância a esses bens materiais. É por isso que quem quer seguir as escrituras, não se engana em canto nenhum, não fique enganado em canto nenhum, porque o sentido espiritual o Senhor já guia a pessoa para as coisas certas, quando você vai buscando primeiramente o reino. Deus vai te mostrando os mistérios, né? Porque o Senhor, os mistérios do Senhor eles são ocultos. O Senhor gosta de revelar em mistério. O Senhor não dá nada de mão beijada para ninguém. Ele gosta de revelar em oculto as coisas. Porque em Provérbios 25:2 o Senhor vai dizer: a glória de Deus é ocultar certos conhecimentos. Tentar desvendá-los é a glória dos majestosos. Pronto. Isso aqui é suficiente para a gente saber que se a gente tenta entender aqui as escrituras de forma no conceito espiritual, a gente vai, aos olhos do Senhor, vai ser uma coisa majestosa a gente pegar e seguir o que o nosso Senhor quer nos mostrar. Porque não existe coisa melhor do que a gente ter intimidade com o Senhor. Sempre digo isso porque é uma coisa que eu vejo que edifica muito a vida da pessoa. A pessoa buscar as coisas do reino primeiramente. Porque a gente sempre tem que se comparar com Jesus. Jesus, a gente não é perfeito, mas a gente tem que buscar ser imitadores das coisas do reino. Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça. Jesus, ele passou por todo tipo de aflição, mas ele está aí, ele venceu a morte. Jesus, ele é algo assim tremendo a ser seguido. Todos os dias nós nos tornamos pessoas maravilhosas se nós buscar o sobrenatural do nosso Senhor através do nosso Jesus. É maravilhoso servir a Jesus de espírito e verdade. Irmãos, não vamos procurar ter essa doutrina de prosperidade, não vamos procurar estar se preocupando. Vamos deixar o Senhor trabalhar nas nossas vidas. Vamos deixar, primeiramente, vamos buscar o reino dos céus, vamos buscar as coisas celestiais. As demais coisas serão acrescentadas. Vamos acordar porque está se estreitando. Tudo que está lá em Mateus 24 já está acontecendo. As coisas estão acontecendo. Estamos caminhando para o fim. A gente tem que estar atento. A gente não precisa estar preocupado com nada de coisas materiais. Tem de bom ânimo quando passar por todas as aflições, porque a gente sabe que a gente está fazendo as coisas ali que agradam ao nosso Pai, e o nosso Pai cuida da gente, irmãos. Vamos ser fiel ao nosso Deus, que nosso Deus é fiel para nós. Agradeço aqui a minha oportunidade. Boa noite.